Artrite, artrose, artrite reumatoide, afinal, é tudo a mesma coisa ou não é? Bom, pessoal, eu preparei esse vídeo hoje para vocês porque é muito, mas muito comum a confusão entre esses três termos no consultório. Então, eu vou explicar separadamente o que cada uma delas significa para que vocês não tenham mais essa dúvida, tá bem? Começando então pela artrite. Primeiro conceito que eu quero que vocês se recordem. Artrite não é doença. Artrite é um sintoma que significa, né, que reflete a inflamação da articulação, das nossas juntas. Quando uma articulação está inflamada, né, com uma artrite, a gente percebe dor, calor, inchaço, vermelhidão e perda da função. Muitas vezes o paciente não consegue fazer o movimento completamente, né, de fletir, de dobrar e estender. Então, artrite é um sintoma. E sendo um sintoma, ele pode estar presente em diversas doenças, né? Inclusive na artrose, que a gente vai falar em breve, e na artrite reumatoide. Outras condições que podem apresentar artrite são lúpus, artrite psoriásica, espondiloartrites, né? Outras doenças reumáticas. A gente pode ter artrite causada por processos infecciosos, quando a gente tem, por exemplo, uma artrite séptica. Podemos ter artrite, inclusive, em pacientes com algum trauma ou até mesmo cânceres. Gota é uma outra situação muito comum em que a gente tem a inflamação da junta, causando, né, esses sinais de vermelhidão, inchaço, dor, etc. Então, não se esqueçam, esse é um conceito super importante. Artrite não é doença, artrite é um sintoma. Então, quando um paciente tem uma artrite, a gente tem que buscar a sua causa, entender por que isso está acontecendo na articulação dele, tá bom? Passando para o segundo conceito, artrose. Atualmente, a gente até tem usado mais o termo osteoartrite, né? A artrose, pessoal, é a doença articular crônica mais comum do mundo. Ela é causada, então, por um desgaste progressivo da cartilagem articular, acometendo principalmente indivíduos mais idosos, né? A gente vê um aumento da prevalência, ou seja, mais casos com o decorrer da idade. Mas, obviamente, existem situações que podem acelerar esse processo. E aí tem pessoas mais jovens que têm artrose também, tá bom? Além da gente saber que é um processo do envelhecimento, ou seja, degenerativo, a gente sabe também que essa doença sofre influências genéticas, mecânicas, inflamatórias, né? Então, são vários os fatores que juntos atuam ali para esse envelhecimento, esse desgaste da articulação e perda de função, tá? A artrose, gente, ela pode acometer, teoricamente, qualquer articulação do corpo, mas os principais sítios são mãos, joelhos, quadris e coluna vertebral. E vocês sabiam que a artrose é uma das principais causas de incapacitação e afastamento de trabalho por dor? Então, é super importante a gente saber o que fazer, né, para tratar ou para prevenir. Será que tem como? Bom, eu já gravei um outro vídeo um pouco mais completo sobre isso, mas o que a gente tem que ter em mente? Eu não consigo curar a artrose, não existe ainda uma medicação disponível que nos permita interromper o processo ou reverter o que já foi perdido. Para a artrose, o que a gente precisa é conscientização do paciente, perda de peso. Então, pacientes que estão acima do peso precisam perder peso para que isso não piore, programa controlado de atividades físicas, fortalecimento muscular, e aí a gente vai usar medicações analgésicas também para controle dos sintomas. Lembrando que aqueles casos muito avançados, né, principalmente de artrose de joelho e quadril, a gente pode realizar a substituição da articulação, que é a prótese, né? Esses pacientes podem ter essa necessidade também, tá bom? Partindo agora para a nossa terceira e última condição do dia, né? O último termo é a artrite reumatoide. Então, a artrite reumatoide é uma doença crônica autoimune, né? Que gera, então, inflamação da articulação. Ela é uma doença que acomete principalmente mulheres,
diversas as faixas etárias podem ser contempladas, então mulheres jovens, homens jovens já podem desenvolver a doença e tipicamente ocorre um acometimento de várias articulações simultâneas. A gente fala que é uma poliartrite, né? Várias articulações se inflamam com muita rigidez matinal, uma rigidez prolongada que dura mais de 1 hora. E é uma doença que, se não controlada e diagnosticada precocemente, pode causar deformidades que não serão reversíveis, perda de função e piora da qualidade de vida, tá? Então, a artrite reumatoide, pessoal, é uma doença que deve ser acompanhada pelo reumatologista. O paciente vai fazer o uso de medicações imunossupressoras, corticosteroides, tudo isso para tentar barrar esse processo inflamatório que se instala principalmente na articulação. Tá bem? Bom, então, resumindo, artrite é um sintoma. Artrose é uma doença que gera um desgaste progressivo da articulação, muito relacionado com a idade, né? Tratamento, perda de peso, fortalecimento muscular e analgesia principalmente. E a artrite reumatoide é uma doença autoimune crônica que acomete diversas articulações do corpo e que, se não tratada por um bom médico, né, acompanhada direitinho ali pelo reumatologista, pode acabar gerando dano e deformidades irreversíveis para o paciente, tá bom? Bom, o assunto é complexo, eu sei, mas se tiver restado dúvida, vocês podem me mandar aqui, tá bom? Um abraço e até a próxima!